Olá, mamãe e papai, você que me acompanha aqui nas redes sociais. Na semana passada a gente veio falando aí sobre autoestima e eu postei uma foto onde tinha como frase, né? Um amor além da minha autoestima. E eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Depois de falarmos tanto sobre a autoestima, desmistificar um pouquinho, né, que a autoestima está ligada diretamente apenas com a aparência e que a nossa autoestima está ligada a diversos pontos e papéis que a gente assume na nossa vida. Não só a nossa aparência, claro que sim, a nossa aparência é um ponto importante, como eu falei inclusive no vídeo sobre a autoestima, mas a gente tem diversos papéis aí que também contribuem para a nossa autoestima, né? Para a nossa realização, para esse sentimento de bem-estar. E quando eu postei uma foto aí dos meus filhos, né, e escrevi na legenda um amor além da minha autoestima, é que sim, em muitos momentos, né, a gente sente falta e uma necessidade de resgatar, de sentir uma boa autoestima. Mas ao mesmo tempo a gente entende que o amor que a gente tem por eles, a nossa dedicação é além. Vai além aí da nossa autoestima, né? A nossa autoestima é necessária, mas na maioria das vezes acaba sendo uma prioridade secundária ou até mais para frente aí, dependendo da situação e do momento que a gente se encontra. Mas depois que a gente vivencia, né, e a gente começa a conhecer e descobrir esse amor pelos filhos, que é um amor que a gente vai conhecendo aos poucos e que vai crescendo aí junto com os nossos filhos, não é aquele amor imediato como todo mundo fala. Claro que a gente ama os nossos filhos desde o momento da gravidez, mas a gente só vai entendendo mesmo o real sentido e intensidade desse amor conforme a gente vai vivendo, né? Porque é um amor realmente surpreendente, que faz a gente enxergar isso, que realmente é um amor além da nossa autoestima. E a gente precisa entender, né, o lugar de cada sentimento desse nosso na nossa vida nesse momento da maternidade. Acontece uma misturinha, uma confusão desses sentimentos, é muito normal, mas logo cada um vai encontrando seu lugar e a gente vai ajudando também cada coisa a ter seu lugar, né? E quando a gente não encontra, a gente precisa aí de uma ajuda para colocar cada sentimento desse no seu lugar, para que a gente possa seguir a nossa vida com um bem-estar maior. Eu anotei alguns pontos aqui, tô até olhando para eu não perder, que quando a gente fala, né, que é um amor além da autoestima, é porque tá muito ligado ao amor próprio. E por quantas vezes a gente fala que a gente dá a nossa vida pelo nosso filho, né? Por quantas vezes a gente olha para eles e sente a força do eu sou capaz de qualquer coisa por eles, né? E isso é um amor acima do nosso amor próprio. Eu acho que isso é indiscutível. E vivenciar esse sentimento nos faz muito bem, ajuda a nos construir uma imagem de mulher forte e de uma boa mulher que assume seus papéis, né? Que desempenha seus papéis de uma maneira adequada, mas não é sempre assim. Muitas das vezes a gente se cobra, né? A gente se cobra os outros papéis, não só a maternidade. E se cobra muito na maternidade também. A gente costuma dizer que nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Junto. E é assim mesmo, por isso que a gente precisa respirar e encontrar o lugar de cada coisa e ajudar cada coisa a ter o seu lugar na nossa vida. Isso vai muito de encontro com a nossa organização e com o que eu sempre trago aqui, né? Ah, como você consegue fazer tanta coisa, mas você não fica pensando que você tá deixando uma. A gente sempre vai deixar alguma coisa. A gente nunca vai conseguir ser 100% em tudo. Por isso a gente precisa ter organização, prioridades e entender nesse momento o que é prioridade. E isso é como se fosse uma dança das cadeiras, né? Esses diversos papéis que a gente assume em cada momento, vai ter uma prioridade, uma necessidade maior. Coloquei aqui também o quanto esse desafio, né, de amar os nossos filhos mais do que a nós mesmos, viver essa descoberta da maternidade, lidar com esse desafio que é entender a nossa autoestima nesse momento e esses diversos papéis, mas o quanto tudo isso é desafiador e compensador ao mesmo tempo. Eu nunca vi algo que me levasse a sentimentos diferentes em tão pouco tempo, tão rápido.
A maternidade faz a gente rir e ao mesmo tempo chorar, e faz a gente chorar e ao mesmo tempo rir, faz a gente estar calma e ao mesmo tempo irritada, faz a gente se irritar e ao mesmo tempo estar calma. Então, a maternidade e os desafios da maternidade, além de serem, né, desafiadores, são realmente compensadores. E eu falo que no comecinho, né, com recém-nascido, aquelas noites em claro, e aí a gente dorme 10 minutos, quando a gente acha que a gente vai dormir, o bebê acorda de novo, e a gente chega no berço e eles estão com aquele sorrisinho assim, olhando pra gente. Tem algo mais compensador? A gente olhar e pensar que a gente gerou, que o nosso corpo produziu o alimento para aquele bebê, que a gente cuidou com tanto carinho, que tá crescendo e que tá tendo comportamentos que realmente são condizentes, né, coerentes com a educação que a gente dá. Não que isso seja o tempo todo, tá, gente? Criança é criança e tem comportamentos que a gente não ensina, mas o quanto isso é compensador, né? Os meus ainda são muito pequenininhos, mas eu olho para eles e já vejo, assim, reflexo dos meus comportamentos, da educação que eu dou, do esforço, do carinho, do amor, e é uma recompensa imensa. Acho que não tem nem o que falar para descrever. E o amadurecimento, né? O quanto a gente amadurece nesse processo da maternidade, o quanto a gente amadurece com esses desafios, o quanto a gente amadurece com a autocobrança, com a autodeterminação, com o autoconhecimento. Isso é um processo que envolve tudo isso. O quanto a gente amadurece enquanto mulher, enquanto os nossos desejos, as nossas vontades, o quanto esse amadurecimento traz uma ressignificação de valores na nossa vida. Muitas coisas que a gente amava passa a não ter sentido mais, a gente resgata alguns valores lá da nossa essência, algo que às vezes não tinha tanta importância, agora faz, agora é importante, agora a gente se preocupa com aquilo ali. E isso é a maternidade, né? Vem realmente um novo mundo, um novo universo que a gente vai construindo aos poucos, que faça sentido para nós, que tenha a ver com a nossa essência, com os nossos valores. E isso é o gostoso de ser humano, né? A gente pode se transformar, a gente pode mudar a maneira de ver as coisas, o que é importante pra gente. Eu brinco com mulheres que até as roupas que a gente gostava, parece que depois a gente não gosta mais. E faz parte, né? Faz parte desse processo da maternidade, faz parte dessa evolução nossa enquanto ser humano e enquanto mulher. Coloquei aqui os novos sonhos e objetivos. Quando eu falo dos novos sonhos, novos objetivos, ressignificação de valores, isso está muito alinhado com a autoestima, principalmente quando a gente fala da aparência, porque a gente começa a entender que a gente é muito mais que só um corpo. O nosso corpo é necessário, né? Ele é a nossa estrutura física aí, mas a gente tem valores, né? A gente tem a nossa essência e a gente tem o nosso poder. E gerar um filho, criar um filho, poder alimentar um filho, nos traz esse sentimento de fortaleza, né? Nos traz esse sentimento de bem-estar. E se a gente consegue olhar por esse lado também, isso também ajuda e fortalece a nossa autoestima. E acaba que com o filho, muitas novas experiências vão nascer, né? Então, novos sonhos, novos planos, novos projetos, tudo a gente vai viver como se a gente estivesse vivendo a primeira vez novamente, porque vai ser a primeira vez deles. E a gente está inserido nisso e a gente curte isso com todo amor e carinho e expectativa, como se fosse a nossa primeira vez. E o quanto isso traz valor para a nossa vida e para esse momento que a gente está vivendo. E como eu falei, né, para vocês também, autorresponsabilidade, o quanto a gente se cobra e ao mesmo tempo a gente começa a se perceber responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas tomadas de decisão, por o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer, e pelos comportamentos dos nossos filhos também, como consequência dos nossos comportamentos e daquilo que a gente vem ensinando através das nossas atitudes. Autodeterminação, para a gente conseguir tirar as coisas só da mente, só do papel, conseguir cuidar um pouco de nós, principalmente mulheres, praticar o autocuidado, que também vai ajudar na nossa autoestima e vai ajudar a gente a ser muito bem resolvida com essa questão de amar o nosso filho além da nossa autoestima. Isso vai deixar de ser uma cobrança, né? E a nossa evolução pessoal, para mim, consegue englobar tudo isso que eu falei aqui.
E quando a gente tem, né, esse sentimento de evolução enquanto pessoa, nas diversas áreas e papéis que a gente assume, mesmo depois da maternidade, quando a gente consegue entender que a nossa dedicação, que o nosso esforço, né, por mais que não nos tenha levado a 100%, a dar o máximo, a conseguir fazer o perfeito, porque isso é algo praticamente impossível, mesmo não conseguindo, a gente tem o sentimento que a gente deu o nosso melhor, que a gente fez algo muito bem feito, com muita dedicação, com muito amor, e que a gente está se desdobrando para dar conta de muitas coisas, de muitos papéis. E com isso também a gente vai colhendo resultados na nossa vida. Quando a gente olha para um filho meio a tantas mudanças, né, a tantas responsabilidades, a gente fica muito mais em paz de entender que a gente ama eles além da nossa autoestima e que isso não é um problema, que a gente consegue se permitir, se respeitar e que amar o nosso filho além da autoestima não quer dizer não nos amar, pelo contrário, quer dizer nos amar tanto que a gente consegue respeitar às vezes algumas limitações em prol do amor que a gente dedica a eles, do amor que a gente dá a eles. Você com certeza tem vivido isso aí na maternidade, tem sentido isso. Então, sinta-se abraçada e acolhida nesse momento, porque isso é a realização da maternidade, é você conseguir olhar para o seu filho e entender, né, que você ama ele além da sua autoestima, que esse amor supera e que não tem problema nenhum nisso, que isso não quer dizer que você não está se cuidando, que você não tem boa autoestima, só quer dizer que dentro do rol de prioridades, né, esse amor supera. E é um amor inexplicável, amor de mãe e filho. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí nos posts essa semana. Vamos chegar com um tema muito legal essa semana. Espero que vocês acompanhem. Quem ainda não ativou as notificações, vai lá ativar, compartilha, curte, comenta. Me ajude a levar essas informações a mais pessoas, a quem gosta desse tema. E se você tem vivido aí um desencontro com tudo isso que eu falei aqui, se não tem conseguido ter paz quando pensa no amor que tem do seu filho e na sua autoestima, no autocuidado que tem praticado, se a conta não tá fechando, né? Se não tá conseguindo se dedicar um pouquinho a cada caixinha dessa, não deixe esse sofrimento evoluir. Procure ajuda profissional, agende a sua sessão experimental. É muito importante que a gente tenha esse bem-estar e esse sentimento de leveza quando a gente fala da criação e desse amor que a gente sente pelos nossos filhos. Isso não pode ser um peso na nossa vida, né? Então é isso. Uma boa noite, fiquem com Deus.